Hello, everyone. This is Tim Dodd. Welcome to the Believers Faith Challenge podcast. Faithful to give witness to tens of thousands, yes, and to the millions that believe it. And believes it, I believe that God's going to let me live to pack it until all around the world it's been circulated. Greetings, brothers and sisters. Welcome to another episode of the Believers Faith Challenge podcast. We are back in the studio after a series of meetings over Zoom, but now we're back in the studio, Brother Tim Dodd, and some very special guests from South America. Brother Tim Dodd. Thank you, Brother John. We're very happy to have today, almost unexpectedly, because we got a text, I think I got a text yesterday from Brother Jafter Rodriguez, who is the son of Brother Fabronio, pastor in Brazil. And we have them now both in studio because they were passing through Vancouver. And I said, wait a minute, sit down in our studio. Let's have a podcast. So welcome, Brother Jafter and Brother Fabronio. Eles têm o prazer de ter nós aqui e agradecer a presença do senhor por estar aqui, tá passando por Vancouver e estão agradecendo nós por tirar este minuto para ter isso daí. That's glad to us to be here with you, brother. It's a pleasure to be in your podcast. And o prazer é nosso em vir outra vez aqui em Vancouver. The pleasure is all mine to be another time in Vancouver with you. E sempre tivemos aquela boa recepção. And we was always have a good reception from you. E para nós é grande privilégio. And for us, it's a privilege to be here in this moment. Thank you. Now, for the listener, you've already been introduced that this will be a podcast through interpreter. Brother Jafter will be interpreting both directions. So you'll hear him speaking Portuguese to Brother Fabronio and then speaking the English back to us. Então, esse podcast, os irmãos vão notar que vai ter tradutor que vai estar traduzindo em ambas as direções, do inglês para o português e do português para o inglês, para todo mundo entender. So now let me start by welcoming Brother Fabronio, and the reason that we're so happy to have him. Então, deixa eu introduzir o pastor Fabronio, e a razão de eu estar tão feliz dele estar aqui hoje. Is that he has been very much involved with mission work. And especially from the country of Brazil, which is a Portuguese-speaking country. Então, ele é um missionário que tem envolvido em muitos trabalhos e missões na América do Sul, que é um país que fala português, e ele tem expandido a mensagem para vários locais. And therefore, he's been greatly involved in mission work in the Portuguese language in many places of the world. Então, ele tem estado diretamente envolvido em muitos países que falam português, levando a mensagem. So, Brother Fabronio, how long have you been a pastor in Brazil? Então, pastor Fabronio, quantos anos faz que o senhor é pastor já no Brasil? Uns 51 anos por aí. About 51 years. Amen. Wow. And where is the church located there? E aonde que fica localizada a igreja? Chapecó, Em Chapecó, a Santa Catarina. in province of Santa Catarina, in the south of the Brazil. Okay, very good. And the now a number of years ago, you met Brother Biscoe. E há muitos anos atrás o senhor encontrou com o irmão Biscoe. When did you meet Brother Biscoe? Como que foi esse encontro? Nós tivemos uma reunião de pastores no Brasil, We have a pastor meetings in Brazil, em minha igreja. in my church. E eu desejei muito ter o irmão Ed Biscoe entre nós. And I wish to have Brother Biscoe between us. that Então, time. através do meu outro filho, Neville, Então, by my other son, the older one, entramos em contato com o irmão Ed Biscoe we get in touch with Pastor Ed Biscoe, e ficamos felizes em ele corresponder. and he answered us, and we was very happy because he confirmed his presence there. Então, dali para frente, nós tivemos uma boa aproximação And so, in that time, began a good relationship with him. e Deus tem nos abençoado nessa amizade, nessa aproximação. And God has blessed us with this friendship. What year was that approximately? Que ano que foi mais ou menos a reunião? Não sei. Foi no Sesc aquela, né? Que o irmão Green tava. Isso faz uns
15 anos para 18. Between 15 and 20 years ago. Okay, 15 to 20. So around the turn of the century. Or Yes. say 2005. Maybe it's 2000, 2005 most. Okay, very good, very good. Well, we're so glad that that was a good connection that was made, and of course, Brother Biscoe has been Estamos felizes de o irmão Bisco ter feito essas maravilhosas conexões com os irmãos. he's been used of the Lord all around the world. Deus tem usado ele por todo o mundo. Now, Brother Fabronio being with us today Então, o pastor Febroni está conosco hoje. is no stranger to. I don't mean this in a rude way. I mean it in a complimentary way, but no stranger to getting older. Ele diz assim que não de uma maneira rude, mas ele diz que não estranhamos em estar ficando mais velhos também. I learned Brother Fabronio today was 74 years old. Ele escutou que ele já está fazendo 74 anos aqui uns dias. And Brother Jafter is the youngest of 6 sons. E o irmão Jafter é o mais novo de 6 irmãos. So he has been very fruitful, not just in the ministry, but in his family. Então ele foi muito frutífero, não só no ministério, mas na própria família dele. Now, when you met Brother Biscoe, that began to make a connection with the name Bible Believers. Então, quando o senhor conheceu o irmão Biscoe, foi quando o senhor conheceu os crentes da Bíblia, né? Não, eu conheci o irmão Ed Biscoe ali entre os pastores, My first em contact, nossa reunião. with Pastor Biscoe was in the meeting Okay. with the other pastors, A questão dos crentes da Bíblia, and then the Bible believers. isso aconteceu posteriormente. That will came after that meetings. Right. Quando os pastores, muitos pastores se reuniram em Belo Horizonte, When a lot of many pastors meet together in Belo Horizonte, in Brazil, another city in Brazil, e porque havia grande desejo dos pastores because we have a great wish and a need de from the conhecer pastors that to know outras pregações do irmão Brana. another sermons from the brother Brana. Okay. Nós estávamos como que amarrados em poucas pregações. We was likely tied in a few messages, E havia desejo de conhecer. and so we have a wish to know another message and sermons from him. Então, através do pastor Raimundo And Maia, so by the Pastor Raimundo Maia in that time, foi convidado o irmão Ed Biscoe we invited Pastor Ed Biscoe, e eles apresentaram esse desejo. and they show us for the pastor show for Ed Biscoe that we have to get another message, E o pastor Ed Everything. Biscoe, com a sua grande experiência, and then the Pastor Ed Biscoe with his huge experience, se dispôs a ajudar. he turned himself a helpful person to give Então, us the foi experience fundado from him. Foi fundado a associação So we make the Bible Believers Association in Brazil. Okay. e dali para frente, então, desenvolveu esse trabalho. And so after that, the work is going on and growing every time. Amen. Now, we have a brother in Brazil Nós temos um irmão no Brasil who keeps the Message Hub updated with your translations. que nós temos tem um irmão no Brasil que mantém as nossas mensagens atualizadas com as traduções do Crentes da Bíblia de Chapecó. And we have 620 translations from Brazil, which is Brazilian Portuguese, Então on nós the Message temos Hub. hoje 630 mensagens traduzidas do português brasileiro já disponíveis. So that's a tremendous effort. Então esse é um grande esforço. And you started out with just a few, E o senhor começou com poucas mensagens, and now you have over 600. e agora o senhor já tem mais de 600 mensagens. Na verdade, os crentes da Bíblia traduziram já ao redor aí 220 e poucas novos títulos. The Bible Believers in Chapecó, we translated around 200 new books Porque after the Ed Biscoe's, Right. novos títulos. the Por- new titles. Porque antes quem traduzia
era a palavra falada. Before that, the only one who translated in Brazil was the Palavra Falada. Is another church in Brazil. Is the only one who translates anything. E a voz de Deus. And the Voice of God from America. Okay. A nossa simplesmente soma como que 200 e tantas mensagens a mais. So now the Bible believers from Chapecó came to gather the other ones and Right. All the churches. all the churches Yeah. together. Okay. Wonderful. And do you do audio translation as well? Do you turn the messages into audio translation? Vocês fazem tradução de áudio também das mensagens? Não, No, we don't. Okay. Você não faz a leitura delas? não. But you print books. Mas vocês imprimem os livros, né? Todos os meses é imprimido uma mensagem nova. Every month we print a new message there. Very good. Creio que passa de 14 mil livros todos os meses. I think it's more than São impressos. 14,000 books per month printed. How many books have you printed total? Quantos livros o senhor já imprimiu no total? Eu não tenho a recordação, I don't remember precisely Right. the number, mas temos ali uma carta que veio para o irmão Ed Bisco que mostra todas as but coisas. we have a letter that we wish to give to Pastor Ed Bisco. Then there is all the numbers that. Mas é ao redor de quantas? Olha, mais de 3 milhões. But I think it's more than 3 millions messages printed already. E entre folhetos e pequenos livros para ajudar no trabalho evangelístico, And so we print with the message some flyers and booklets and other things to passa de increase the 6 work. milhões. And with that ones is more than 6 millions prints. My. Porque é dado um suporte para o trabalho Because na África, with these flyers and small books, we support the work in aonde se Africa fala português. and every place where we speak Portuguese. Right. Por exemplo, só para Angola foi enviado já 2 containers. Example is just for Angola, we send 2 containers full of books from there. Também é mandado livros para Moçambique, para Guiné-Bissau, So we send books to Mozambique, Guinea-Bissau, para todas as and partes. every part that speak Portuguese. Amen. Wonderful. Wonderful. Maravilhoso. Now, Brazil is the only country in South America that speaks Portuguese. Is that right? Brasil é o único país que fala Sim. português na América do Sul, né? Okay. Now, what's the population of Brazil? Qual a população do Brasil? 220 milhões. About 220 millions. 220 million. Yeah. Okay. Just for the listeners, some people who don't know anything Yes. about Brazil. Yeah. We kind of don't know because it's a very big country. Right, exactly. I knew that, but I don't think many of our listeners knew that. It's Okay. 220 million people in Brazil that speak Portuguese. And what is the atmosphere, or what would be the correct word here? What is the attitude of the country towards the spreading of the message? Are you free to spread the message? Is it? Ele pediu como que é a liberdade que tem de se pregar a mensagem no Brasil. Graças a Deus temos a liberdade e as portas estão abertas. Thanks to Lord, we have a freedom speech there, and the door is open, so we can speak freely by the streets and everywhere. Okay. Now, I know Brazil is largely a Catholic country. O Brasil é um país majoritariamente católico, né? Sim, porém os evangélicos têm crescido bastante o número. Most of them is Catholic, but we have a lot of the believers, and not in the message, but believers in all Protestants and Protestants and different churches. It's almost mostly right now in the country. Okay. Dizem que já vai como que para 40% são evangélicos. I think
it's around the 40% is Protestant and Evangelicals. Okay, I didn't know that. evangelics. Yeah. I'm starting to understand. Yeah. All right. Now, I don't know if this is a difficult question. Roughly speaking, just to give people an idea, Ok. how many message believers in Brazil? Por cima, quantos crentes, quantos irmãos tem hoje na mensagem no Brasil? Eu não sei, irmão, lhe dizer. I really don't know, mas por cima. Ah, tem muitos. That's a many. Really Many. many. São muitos pastores We have a lot of pastors in Brazil. e cada um tem não só uma igreja local, Mostly of the pastor has more than one church there in mas different cities. dão atendimento a vários outros lugares, And they give attendance in another church and places. famílias. And someone give to families, isolated Pequenas families, igrejas. and small groups. Então é muitos Mas crentes. passa de 100 mil? Creio que talvez passe. We think so is more than 100,000. More than 100,000. Okay. Eu penso que We passe. think that's Yeah, I think you're probably, you could probably easily say more than 100,000. You know, the way it spreads out and the length of time it's been there and the number of churches and ministers and all of that. And of course, the message is not a denomination, so there's no way to know. yeah. You know? We don't have a shadows with the names and everything. Exactly. Ele diz que facilmente, acredito que passe também dos 100 mil pela quantidade de pastores, o tamanho que o país é e o tempo que o trabalho vem sendo feito. Eu conheço só aqueles antigos pastores. I know better the old pastors. You know. Hoje em dia, há muitos jovens pastores, muitos Today, it's a lot of young pastors in the message que eu já não conheço that mais. I don't even know them. So it's, Exactly. Now, I know you've got a large experience because you've been many times, and an interesting place to mention is the Amazon. Eu sei que o senhor tem uma grande experiência no trabalho e tem um trabalho muito especial que dá para ver que o senhor gosta, que é no Amazonas. Na verdade, irmão, eu gosto de todo o trabalho missionário, evangelístico. In the truth, I like all the missionary work, evangelistic work in the message. O que eu não gosto é de ver um pastor de braços cruzados, uma igreja de braço cruzado. What I don't like to see is a pastor seated and stopped, no action with the church, Right. and everything. Eu creio que todos nós devemos ser missionários. I believe that everybody must to be a little missionary. E não ficar isso pesando só nos ombros dos pastores e pregadores. And it doesn't let this stay on the shoulders of the pastors and evangelists only. Eu lembro que o irmão Brana diz assim, irmãos, I remember the brother Brana says, irmãs, brothers and sisters, fale da esperança speak about the hope de Cristo em sua vida. of Christ in your life. Testifique. Testify. Então, o nosso povo tem que se despertar So our people must to wake up, e saber que cada um deva ser um missionário. and they must to know that everyone must to be a missionary too. Uma missionária também. Or a missionary woman, sisters. Apesar de nós mostramos que a mulher não deva pregar, Even the woman cannot preach, mas ela pode testificar da sua fé. but she can testify his faith. Amen. Então, todos nós temos que nos esforçar. So we all must to make some efforts to the Bible, to the missions. Amen. I agree 100%. Eu concordo 100%. I think that we all are called Eu entendo que todos são spread chamados the gospel. para espalhar a mensagem. And as you know, it's our burden here. E desde que eu sei que o senhor está... But I raised the subject of the Amazon because it's interesting. E eu já falei desse tema do Amazonas porque é um trabalho interessante. Now, let me start with a story. Então deixa eu contar uma história. Now, last time you were here,
A última vez que o senhor esteve aqui, you invited me to go up the Amazon. o senhor me convidou para ir no Amazonas. And I said, no problem. Eu disse, sem problemas. When you come with me to northern Canada, Então, quando o senhor for comigo para o norte do Canadá, when it's 30 degrees below zero, quando é 30 graus abaixo de zero, then I'll come with you on the Amazon. daí depois disso eu vou para o Amazonas com o senhor. And you declined. E o senhor negou. O senhor desistiu. Everybody's made for their own work. Todo mundo, cada um é feito para o seu tipo de trabalho. How many times have you been on the Amazon River? Quantas vezes o senhor já esteve no Amazonas? Muitíssimas vezes. A lot of times. Mas já mandei os obreiros lá, evangelistas. Most of the parts now I send the other preachers and evangelists there, E eu somente dou todo o apoio. and I just give the support to them right now. Foi colocado programas de rádio em muitas cidades. We open radio programs in many cities out there, Amen. E isto trouxe as pessoas do interior. and that make the people come to the message, to listening and asking for the message. Right. Pessoas que de outra forma nunca chegaríamos a elas. Peoples that in other ways we cannot reach them. E Deus levantou obreiros. And God raised some preachers and pastors there, E eles tocam a obra. and they is taking the message on. Eu tenho um sistema assim, irmão. I have a specific system to work. O meu assunto é semear. My subject is to plant the seeds É cooperar and help to the seed grow up. com as pessoas que realmente querem testificar desta And verdade. cooperate with the people who want to testify of this truth. E quando Deus levanta as pessoas, And so when God rises someone, geralmente Deus levanta alguém para cuidar delas também. God rises the people, and God rises one to care of them too. Eu gosto muito de preparar os obreiros, I like so much to prepare the brothers and the missionaries, ensinar, instruí-los, to teach him and show the way, porque são eles que vão tratar com o povo. because they will treat with the people. E eu penso que um homem bem treinado, bem orientado, And I believe a well-trained brother and pastor, ele tem mais capacidade, condições, he will have more abilities and conditions to work, porque ele está ali próximo ao povo. because he was living between the people there. Right, exactly. Eu mesmo não me envolvo muito com o povo. Myself don't get involved too much with the people right now. Eu gosto mais de preparar as pessoas e orientar, I preparar os pregadores. prefer to stay just preparing and Sure. and E organizing depois eu everything. vou embora. And then I let the church E eles walking continuam through. com a obra. and they keep going walking alone. Isso nós fazemos por onde quer que vamos. And this is the way I work for wherever I go. Eu nunca semeio ou planto para mim mesmo colher. I never plant or seed for myself. No, Então, mas vamos tocando, fazendo o melhor. we just give us the best thing we can do. Amen. You know, Brother Brown talks about that's the way Paul did it. He would go into a city and lead one person all the way to Christ, and that one person would save many others. Ele diz que Paulo fazia isso, ia até nas cidades e erguia uma pessoa para liderar o povo, e aquela pessoa fazia seguir eles. Por exemplo, no Amazonas o trabalho começou de uma maneira até interessante. In Amazonas, the work began in very interesting way there. Meu pai vivia lá, My father no interior lá em uma cidade interiorana. was living there in middle of the Amazonas. It's a very small city there. Eu vivo no sul do Brasil. I live in the south of Brazil.
E eu estive assim um tanto enfermo, And so I get a very, very sick of my com health. depressão e coisa, início de depressão. With beginning depression and everything's. E na verdade, a minha igreja mandou que eu fizesse a mala e caísse mundo And afora. then my church watching this, they said, make your package and go to do your work. E eu resolvi ir no Amazonas. And then I thinking, I will go to Amazonas then. Eu vou lá visitar meu pai. I will visit my father there. E nessa visita, And then in this visit, ao viajar por aqueles rios e por aqueles mundo, while I was crossing the rivers and every place there to reach to my father, só havia a igreja na capital, there Manaus. I just saw church in the capital, in the main city of the province that was Manaus. It's the only church that was there. E veio em meu coração fazer alguma coisa por aquele mundo verde. Then in this moment, I feel in my heart to I need to do something here because there is nothing. Foi onde veio um desejo de pôr programa de rádio em uma boa rádio. And then I will start to looking for a great radio there with a huge. Isso tem como que uns 12 anos atrás. Then with a huge that get a lot Big of listening area. people. Big listening area, and it's about 12 years ago. Okay. E então começou esse trabalho ali. Then this is the way we start the work there. Batizamos entre eu e os meus obreiros que nós enviávamos. We baptized between me and the Batizamos other centenas e pastors centenas that de go with me. pessoas. We baptized hundreds and hundreds of people there. Amen. É claro que nem todos permanecem. Obvious that not everyone that we baptize is keeping on the message. E Deus levantou obreiros. But God raised some pastors there. Para você saber a distância So you can figure out how far is de Manaus, a capital do Amazonas, from Manaus, that the capital, até a fronteira com o Peru, to from Manaus to the aliás, border, Colômbia, to the border with Colombia, is a country. são 7 dias de barco, There's dia e noite. There's 7 days traveling by boat, day and night, 7 days. just by Continual rivers. traveling. Continuous traveling, no stopping. My. E assim colocamos programa de rádio por toda parte, aonde pudemos colocar. So everywhere it's possible to put some radio program in between this space. We Não put são there. muitas cidades lá. There is not many cities there, E Deus abençoou. and God blessed our work. Amen. Então hoje eu não sou pastor mais no Amazonas. So today I'm not pastor in Amazonas anymore, Sure. Mas eu vou te fazer um convite. but I will make you an invitation again. O irmão Kellen, ele sempre é um homem corajoso. Ele já foi várias vezes lá no Amazonas. The Pastor Kelly, Yes. he went many times in Amazonas there. God bless him. Vocês- God bless him abundantly. Vocês não pensam que lá é somente crocodilo, cobra. Don't you believe? You think that is only snake and crocodile? That's something Então, worse. nós estamos planejando, eu falei com o pastor lá, para o ano que vem, mês de julho, Me and another pastor from Amazonas were planning the next year in the July. vamos ter uma reunião lá dos pastores We would like to make a huge meeting from pastors e dos there, irmãos and pastors and brothers there em plena Amazonas. inside of the jungle. Very good. Wonderful. O nosso evangelista, obreiro, disse: não, é melhor convidar eles
para um lugar que tem cidade, tem hotel. My evangelist advised him, it's better to invite them for a place where there's a hotel with a city around and anything. Eu falei, não. And my father said, no way. Vamos conviver como o povo de lá convive. No way. We must to see and feel how the people there live. Eu quero a presença do irmão lá conosco. So I wish to invite you and wish strongly your presence there. Well, I appreciate that, Brother Fabronio. Eu agradeço muito, irmão Fabronio. Thank you for the invitation. Muito obrigado pelo convite. I will pray about it. Eu vou orar muito sobre isso. Amen. God bless Brother Kelly for going up the Amazon River. Deus abençoe o irmão Kelly por continuar indo lá no Amazonas por nós. I'm not 74, but I'm getting closer. Eu não tenho ainda 74, mas eu também estou chegando próximo. And eu vou fazer 73 agora. He will do 73. Novembro. In November. 73. Yes, Okay. I thought you said 74. Yes, even me forget. All right. So sorry, you're only 73 in November. What day in November? 23. 23. See, your birthday is very close to mine. I'm on 21 of November. Oh, Yeah. So 2 days. Ele disse que o aniversário do senhor é bem perto dele. O dele é dia 21. Uai, mas os que nascerem em novembro sempre são pessoas dispostas, corajosas. All that born in November are disposable and brave people. Amen. Amen. Now that leads me to a question. It's kind of a blank spot in our conversation. Tem uma pergunta que caiu num ponto cego na nossa conversa. And so I'm going to take a little bit of a detour here. Então a gente pegou vou fazer um atalho aqui. Brother Fabronio, how did you hear the message? Como que o senhor chegou na mensagem? Eu fui convertido para o evangelho quando eu tinha 17 anos de idade. I came from the message when I was 17 years old. Nós pertencíamos a um grupo denominacional. We are from a denominational group. O meu pastor era o pastor Joaquim Gonçalves Silva. My pastor in that time was Pastor Joaquim Gonçalves Silva from Goiânia. Mas quando ele teve um certo dia ele teve uma visão. And certainly he has a vision que uma obra vinha da América do Norte. That some work was coming from North America. E então nós demos a mão a essa obra. And then we give a hand with this work in the vision. E o pastor Joaquim foi o pioneiro nessa mensagem no Brasil. And the pastor Joaquim was the first dos pioneiros. One of the first one in the message in Brazil in this time. Now this would be in the 60s we're talking about. So daí foi nos anos 60? Não, foi no ano 71. It's 71. 71, okay. Yeah. Foi quando essa mensagem chegou para nós. It's the year when the message came from Brazil. Okay. E ele colocou um programa na Rádio Universo. And then he started the message with our radio program. E aquilo espalhou por todo o Brasil. And that spread for everywhere in Brazil. Amen. E naquele tempo não tinha pregadores. In that time we don't have a preachers there. Eu fui dos que mais, posso dizer como Paulo, mais trabalhei. I'm the one, I can say how Paulo said, one of the mostly work that times. Com uma mochila nas costas. With a backpack. Eu saí por todo o Brasil. I went to all sides of the Brazil. Carrying the message. Carrying the message and baptizing. Já a mensagem. A mensagem chegou para nós no ano 71. The message came for us in the 71. E aí ela foi disseminada pelo pastor Joaquim. And then the pastor Joaquim is spread by the radio. Inclusive tem uma profecia na frente do irmão Brana. And I believe that's a prophecy in front of the brother Brana. Que o meu país ouviria a
a chamada pelo rádio. that my country, the Brazil, will hear the call by the radio, E aquilo que o rádio não faria, and that in the things that radio cannot do, os anjos de Deus estariam andando e subindo por aquelas montanhas. the angels of God will walking through the mountains and the country, Ensinando e confortando o seu povo. teaching and affording the people there. Então, eu comecei a viajar muito cedo. And then in that time, in 71, I start to travel with my backpack. Okay. Now, before you go any further, this prophecy was not on tape. Essa profecia não tem nas mensagens? Nós temos ela. We have that one. You have it? Yes. Nós Okay. temos. Okay. O senhor lembra em qual mensagem que era? Não sei. He don't remember which message Okay, is, okay. but there is All one right. So passage. it's there somewhere. It's there somewhere. All right. Well, It has we'll this find one. it. Amen. E assim e Deus levantou mais alguns irmãos. And then God rise another brothers and young brothers there. Mais tarde, a igreja do pastor Joaquim me deu um pequeno carro. And later, the church of Pastor Joaquim gave him a very small car. E ficou mais fácil de eu atender. Then that get a bit easier to travel. Sure. Desde o Uruguai, Since from Uruguay in the south of Brazil mostly, passando pelo norte da Argentina, and passing by Argentina, the Por north todo of o Argentina, Brasil. for all the Brazil, e até mesmo na parte do Amazonas. and even in a part of Amazonas in that time. Nós tínhamos muita gente. We have a lot of people. E desses pontos foi que foi crescendo. And by these travels, the people was rising and coming, and the group was growing on. Então, a minha pessoa é muito conhecida, o trabalho que Deus fez usando a nossa pessoa. Then my work in Brazil is very known by the people in everywhere we go there. Yeah. Yeah. Amen. Anyone that started in the early years becomes very well known. Ele diz: todos que começaram, os pioneiros, são muito conhecidos. Now, I'm calculating that you were born about 1951. Am I wrong? No, you are just right. I'm right. 1951. Ele diz: o senhor nasceu em 51. Yeah. Okay. I thought so. Because I'll be 63 in November, so you'll be 73, so we're 10 years different. Ele diz que ele vai fazer 63, então o senhor tem 10 anos a mais que ele. And you'll know by that then when you talk to Brother Kelly that we're born the same year. E quando o senhor falou do irmão Kelly, eu e ele nascemos no mesmo ano. But he is my elder, Mas ele é o meu ancião. and you can remind him of that for E me. o senhor pode lembrar ele disso por mim. Amen. Well, those early years, sometimes, you see, a lot of times people today, 2024, don't realize the labors that went in the early years when the message was being spread. That's why I wanted you to share that. Eu só queria que o senhor compartilhasse isso, porque hoje, em 2024, as pessoas não sabem o trabalho árduo que foi no início da mensagem. Now it seems easy because, especially us younger ministers, excuse me for calling me younger, but when the younger ministers go out, they'll go to this church or they'll go to that church, but they don't realize what it took to establish those churches. Hoje em dia, os ministros e o pessoal da mensagem, o povo da mensagem, eles veem que encontram uma igreja fácil. Eu vou nessa igreja, eu vou naquela igreja, ou abro uma outra coisa. Mas eles não sabem como que aquelas igrejas foram estabelecidas. And so we want to get it on record, Então, what happened in Brazil. O senhor deveria gravar e ter gravado a história disso daí no Brasil. So everybody can know that they're standing on the labors of brothers like yourself, Brother Febroni. Então, os irmãos conheceriam o trabalho árduo que foi feito por irmãos como o senhor, Pastor Febroni. Muita gente cobra de mim. Many people, they ask me to do this. Mas eu nunca recordo. But I never remind everything. Sure. Às vezes eu viajava 6 meses Sometimes I was traveling for 6 months straight para poder Exactly. Yeah.
fazer o trabalho. to go to visit all the families or in church and groups I have in that time. As pessoas chegavam, ou eu chegava na minha igreja, que era o pastor Joaquim, Then when I come back to my church, where is the Pastor Joaquim, e os irmãos diziam, como foi o trabalho, a missão? and the people, the brothers ask me, how was the mission? Tell us. Eu só dizia, foi bem. I just say, it's well done. Amen. Então, eu não tenho lembranças, I don't have a good memories. eu não tenho uma boa memória. I don't have memories to remind everything. Yeah, Mas não é se vangloriar. But it's not to make myself. sure. Às vezes eu vejo esses livros de missionários And sometimes I read some missionary book, e ali eles contam de uma maneira bem viva and they tell the history with a lot of things and details. para mim isso é tudo é muito familiar, For me, it's very familiar and easy porque Deus tinha que ir na frente. because God must go in front. Amen. Às vezes eu First. chegava em um lugar para fazer culto, Sometimes when I was arriving in somewhere to make a service, as pessoas estavam tudo pronto para aquele culto. everybody was ready to waiting for me. Eu dizia, quem avisou vocês? And I asked them, Da minha vinda. who tell you to get ready for that I was coming? Não, Deus nos deu o sonho, And then the people say, nos mostrou que você estaria aqui até com essa camisa. God give us a dream that Desta we'll maneira. be here with this shirt in like this way. Essas coisas eram muito normal. And this was very normal for me Right. when Amen. I'm traveling. Amen. Amen. Deus tinha que conduzir as coisas. God must drive the things. Now, for our young listeners, Para os ouvintes mais jovens, there's no cell phones, que não tinha telefones, there's no internet, não tinha internet, there's no WhatsApp or Instagram or anything like that in those não days. tinha WhatsApp, Instagram, não tinha nada disso naqueles tempos. You're just traveling, Você só viajava. and God is opening the doors as you go along. E Deus ia abrindo as portas conforme o senhor ia indo. And Sempre foi assim, irmão. Always is that way, brother. Amen. Amen. Well, we thank you for that, Brother Fabronio. Now, before we, there's a couple things I want to talk about before we close the podcast. Tem algumas coisas que eu quero falar ainda antes de nós encerrarmos. We've talked about Brazil. Nós vamos falar um pouco do Brasil. Many of our listeners are not familiar with South America Muito, generally. muitos nossos ouvintes não são familiarizados com América do Sul no geral. Most of the countries in South America are Spanish speaking, Muitos dos países aqui na América do Sul falam espanhol. but Brazil is Portuguese. Então o Brasil ele é português. But do you have much contact with the other countries in South America? Vocês têm muito contatos com os outros países na América do Sul? Há pouco eu estive na Bolívia. A few days ago I was in Bolivia. Too. Posso dar um testemunho? Can I make a testify Please, something? please. Por favor. Sempre eu tinha em meu coração I always have in my heart fazer alguma coisa pela Bolívia. to make something to Bolivia. De Some ir work lá there. em La Paz. To go in La Paz. E aquilo estava sempre me puxando. And that was always feeling in my heart that. Então eu mandei o meu pastor auxiliar, Then I sent my co-pastor there. que hoje ele é o presidente dos crentes da Bíblia, And today he's the president of the Bible Believers in Chapecó. pastor Daniel, The Pastor Daniel. Sure. e convidei o pastor Vilar And I invited Do Pastor Uruguai. Vilar from Uruguay para o acompanhasse. to go together with him to Bolivia. E nisto o pastor Vilar, ele me disse, And then the Pastor Vilar said to me, alguns anos atrás, a few years ago, eu tive um sonho de Deus que eu estava
na capital da Bolívia, La Paz. I have a dream from God that I was in La Paz. Eu falei, então isso tudo está combinado. So then I realized that everything was together. E ele se propôs a ir com o pastor Daniel. And he proposed himself to go with my co-pastor. Mas quando chegou ali na fronteira da Bolívia, But when they arrived in the border, aquele país estava passando por uma convulsão social, quase entrando em guerra civil. the Bolivia was almost getting a civil war. Sure. E não dava de entrar. So it was almost impossible to get inside the country. Estava muito perigoso. That was very dangerous for them. E o pastor Daniel me telefonou And Pastor Daniel called me e disse, a situação aqui está assim. and he said, the situation is this way. It's very dangerous for us. Eu disse, eu sei o que anda passando aí. And I told him, I know what's going on. Espere uns dias mais por aí. Wait for 1 or 2 days in there. Vamos ver o que Deus faz. Let's see what God's tell us to do. E nisto, Deus falou com o pastor Daniel And then God talked with Pastor Daniel por sonho, by a dream. que era para ele procurar por pastor com tal nome. That Eu não was lembro bem o nome. that was for him to look for a pastor with a certain name. I don't remember the name there. Então ele voltou para a fronteira ali da Bolívia e começou a procurar And then he por este nome. go back for the border of the country and start to asking for that name. E teve uma senhora que disse, esse é meu pastor. And then he find a lady that he said, this is my pastor. E através dessa senhora, And through that woman, conseguiram fazer com que o trem de ferro fosse até uma certa altura, they could arrange to the train go to a certain porque não havia outro meio. to a certain place because there is no way to go by car or other things. E eles foram até certa altura And then they went there for a certain place there. e ali já os amigos e parentes desta senhora, esta irmã, And arriving there was a parent and brothers and the family of that woman there. pegou nossos 2 obreiros, Got our 2 brothers, 2 pastors, levaram direto no aeroporto, and take him straight to the airport. conseguiram uma passagem And they take Pra capital. they take a ticket for La Paz, Okay. e eles foram até a capital. and they could reach the capital. Mas eu havia dito para o irmão Daniel, And I was said before to Pastor Daniel, ponha o programa numa rádio boa, possante. and I said, when you go there, open a radio program in a very big radio there, a very strong radio. E ele não conseguia. And he cannot find a radio, and when he find it, there is was not available for him. Não conseguia encontrar os diretores And e os responsáveis. And when he tried to reach the responsibles for the programs or the radio, it's impossible. E na última emissora que eles foram, And then in the last try, uma emissora tradicional, the strong and big one there, conseguiram. they could talk with the principal Bem there. rápido. This was a very fast talk with the principal. E quando foram fazer a documentação, And when they made the documents and everything, o pastor Carlos Vilar, the pastor Carlos Villar, eles estavam naquela rua que ele havia sonhado. he said, this was the street I was dreaming before. My. E ele disse, era nessa rua que eu estava. Was just right here I was in my dream. E através desse programa veio muita gente, And by this radio program came a lot of brothers, até pessoas que não falavam espanhol. even people that don't speak Spanish. E há 7 anos atrás eu fui lá para ver o trabalho. And then in 7 years ago, I went there to see the work. Nós entregamos esse trabalho para pastor lá. We opened and we delivered this work for a pastor there.
pastor central, a pastor very careful and decent pastors que não se envolvia com interpretações, ismos, that not involved with other doctrines, e a obra cresceu. and then the work of God is growing up. E aquele pastor me disse assim, irmão Febrônio, And then that pastor said for me in that time, a minha igreja cresceu bastante. my church growing too much. Me apresentou até um outro pastor Then que veio. he introduced me the another pastor that he came, Agora você não precisa mais pagar os programas aqui. and then he said, now you don't need to send us support the radio anymore. Amen. Nós podemos atender isso. We can support for ourselves the Amen. radio programs Wonderful. and the work, missionary work Então there. assim vai indo. So that's going on with the other countries. Esses dias eu voltei na Bolívia, irmão. It's a few days ago I went back in Bolivia. Depois de 7 anos eu voltei. After ali. 7 years, I come back there. Quase que eu morri. I was almost passed out there. I heard that. É muito Altitude. alta a altitude. Eu estava Altitude, yeah. 4.000 metros acima That do is mar. 4,000 meters above the sea. Right. So it's E very high. For Americans, altitude. that'd be Era uma like dificuldade. 12,000 feet. Probably. Yeah. 12,000 feet. Era uma dificuldade de respirar. That was very difficult to me to breathe. Não podia se mover rápido. I couldn't move fast myself. Eu tinha que Sure. estar com aquele oxigênio no nariz. I must to keep all the time with the oxygen in my nose. Até fiz um culto com aquela coisa no nariz. I even make preaching the service with the oxygen My, in my my. nose. Mas eu disse, eu vou embora. And then I said, brother, sorry, but I going home. Para dizer a verdade, foi a primeira vez que eu fugi do ringue. That was my first time I didn't finish a work. Mas And a I must obra, come back a home. obra foi feita por ali. But I believe the work there is made. Amen. E os nossos olhos estão por outras paragens. And then we are looking for another side right now. Se Deus abrir as portas, And if God opened the doors, a gente vai. we going on there. Amen. Se não Amen. abrir, não vamos. And if He doesn't, we will not try. Amen. That's the work of mission work. We're always looking for that last predestinated seed wherever God opens the doors. Esse é o trabalho do missionário em busca da última semente. I'm going to ask one more question, Brother Jean. I know this podcast has gone on a long time. Maybe we'll divide it into 2 parts. No, we're good. We're just over an hour now. Or just over an hour. All right. So I have the okay from the technician. One more Okay, question. No problems. Ele só pediu se podia passar um pouquinho mais do tempo. While we have you, We're fine. we Tudo bem. want to drain your memory banks. Ele disse que quer drenar todo o banco de memória do senhor hoje. Now, Africa. Agora vamos falar da África. You've been to Africa? O senhor foi na África já? Muitas vezes. Many times. Many there. times. Now, for those that are listening, there are countries in Africa that speak Portuguese, that has Portuguese as their main language, such as Mozambique, Angola, Guinea-Bissau. I don't know if there are others, but I know from traveling in Angola that they have received books from the Bible believers in Brazil into Angola, and they probably have in other countries as well. Yes, ele disse que tem muitos países que falam português lá e eles têm recebido as mensagens, né? Além da Angola, quais outros países que têm recebido? Portugal, Portugal, we sent some message to. Guiné-Bissau, Guiné-Bissau too, we send message. Moçambique Moçambique, e São Tomé e Príncipe. São Tomé and Príncipe, Okay. Mas ainda faltam alguns pequenos países. but there is still missing a few very small countries there. Those are Portuguese-speaking countries as well. Yes, there's que falta chegar a mensagem. quais países, o senhor lembra de cabeça? Cabo Verde, The one of them is Green Cable. Okay.
e alguns outros. ali. and a few others Sure. countries there. Timor-Leste, perto da Indonésia. Timor East, close to Indonesia. Okay. That's a very small country to speak Portuguese. Okay. So we don't reach there Right. yet. Okay. Now, I know that in Angola, some of the brothers claim a large population of believers in Angola, Eu sei que o pessoal acredita que tem chamado muitos crentes na Angola, but it's hard to judge because I know there's hundreds of churches in Luanda, the capital city. mas eu sei que é difícil mensurar porque tem umas centenas de igrejas em Luanda. But there's also many churches in the provinces. Mas também, além de Luanda, tem muitas igrejas nas províncias. Have you traveled outside of the capital in Angola? O senhor viajou fora da capital na Angola? Somente em Cabinda, Only in Cabinda, que fica no meio ali no Congo. that is between Luanda and Congo, Okay. Angola and Congo. Okay. Quando eu fui a primeira vez em Angola, When I went there the first time to Angola, foi no ano 90. was in the 90 years. O país 90s, estava okay. em guerra civil. 1990. The country was in civil war there, in the middle of the civil war. Okay. Eu encontrei ali em Luanda, And I found in Luanda talvez uns 40 irmãos around 40 brothers there. que havia vindo mais do Congo. Mostly them coming from Congo. Okay. E eu fiquei como uns 18 dias ali a primeira vez ensinando eles. And then the first time there, I stay with them for 2 or 3 weeks with them, Todos os dias. teaching him every day. E eu tinha que hoje posar em certo lugar, amanhã em outro. And then because the war, one night I sleep in one place, the another one I need to move for another places. Às vezes você via uma traqueada das metralhadoras. And sometimes you hear the gun machines in firing. Right. The machine guns. Então não Machine guns, podia yeah. sair para o interior. So it's very, very dangerous to get to another places there. Da mensagem era só aqueles irmãos. From message that I have know is only that brothers. Então nós foi feita a eleição e consagramos o primeiro pastor de Angola. And so after all those days I spent there, we made some election and we elected one of that brother to be a pastor of them. O irmão Lucigama. That was brother Lucigama. Daí eu não voltei mais em Angola, And after that, I didn't go back to Angola. Okay. a não ser quando terminou a guerra. And I didn't come back until finish the war there. Aí a obra já estava crescendo por vários lugares. And then when the war was finished, the work of the message was growing for a lot of places. Então, existe hoje lá muitos milhares de And pessoas. today, I believe there is 1,000 of brothers there, Yes. Easily. E o angolano, ele tem espírito de guerreiro. and the Angola people, they have a war spirit there with us. They do. Eu estive lá várias vezes depois. After the war, I was there many times too. Eu posso lhe contar bem as histórias lá. I can tell you very well the stories about there. They have a combative spirit in Angola. They're having a trouble shaking off the spirit of warfare in Angola. Eles têm que levar chacoalhão para tirar esse espírito de briga dos angolanos lá. Não conseguimos, não. We try and we didn't get it. We really tried to take this spirit of them. Yes. Well, I can say by God's grace, as much as there is combativeness amongst the brothers in Angola, the message is softening them. Eu posso dizer que mesmo com esse espírito de combatente deles, a mensagem tem amolecido eles um pouco. I was just there in May, Eu fui lá agora em maio.
and the brother. I was just stopping in the country in the middle of the week on my way to South Africa. Eu só parei no país ali, numa viagem que eu fui para a África do Sul durante a semana. The Lord blessed us with a wonderful meeting. E Deus nos abençoou com uma grande reunião. And the brother said, Brother Tim, I want you to come back and I want to take you and have a convention in every province. E o irmão disse, irmão, o senhor tem que voltar aqui, nós vamos fazer uma reunião em cada província. And I told him what I told you about the Amazon. Eu falei para ele a mesma coisa que eu falei sobre o Amazonas pro senhor. I will pray about it. Eu vou orar sobre isso. Lord willing. Desejos de Deus. There's much work to be done is my point. Tem muito trabalho a ser feito do meu ponto de vista. And it's not all resting on one man, as you have already said. E não pode ficar só descansando em cima de um homem só. We thank God for Como every você little disse. bit we can do. Have you been to Mozambique? E o senhor também foi para Moçambique? Eu trabalhei como que uns 15 anos em Moçambique. I work for 15 years in Moçambique. Só teve uma província que eu não testifiquei da mensagem porque eu não fui lá. That was only one province I didn't testify the message because I didn't go there. Adquirimos um carro na África do Sul So we bought a car in South Africa, e minhas viagens levavam como 3 meses. and my travels there we spent around 3 months. Nice. em Cidade Moçambique. por cidade, City by city, eu reunia todos os pregadores, I gathering all the preachers pregadoras também, todo mundo. and preachers women too, and everybody I was gathering together to preach the message. E nós apresentamos a mensagem. And then we introduced the message for them. Agora, eu não faço um trabalho sem ter os livros, as brochuras em But mãos. I never did a work without the message and the books in my hands. Porque as minhas palavras podem causar uma boa impressão. Because my words can have a good impression on the people. Mas quando se tem os livros, But when you have the books on hand, a pessoa pode levantar a qualquer hora da noite ou do dia, pode... the people, the brothers can wake up in the middle of the night and they can read that Amen. E assim anytime. foi feito esse trabalho lá. And so that's the way I work there. Eu levava literaturas do Brasil, I get messages from Brazil. me faziam outras na África do Sul. The pastor in South Africa, they print another ones for me too. E o José Brana me dava toda a condição de livros. And Joseph Brana give me all support with the books and everything. Então nós fizemos um bom trabalho. And so we can do a very good job there. Hoje se conta muitos milhares de pessoas. Today we can count on thousands and millions of people, brothers there. Amen. Se Deus me permitir, If God wishing, o ano que vem eu gostaria de ir lá. the next year I would like to go visit there. Amen. Eu vou ter eu vou em 3 regiões, I would like to go in 3 provinces, mas tratar mais é só com os obreiros. but just to treat with the pastors. Amen. Lá é bom. That's good to go. Yeah. Amen. As pessoas You lá não should. têm espírito guerreiro como em Angola. They don't have a combatant spirit in Mozambique like Angola. Ah, okay. Maybe I'll come with you then. Então eu posso ir com o senhor dessa vez. Amen. Wonderful. And you were mentioning earlier, and this will be our last country, O senhor falou antes, e esse vai ser o nosso último país, Guinea-Bissau. sobre Guiné-Bissau. They had a unique, they're a very small country in the western part of Africa, Eles são um país bem pequeno no and sudoeste da África. they have a unique demographic of Christian or worship in the country. And you said a full 45% of the country follows paganism or wizards. E ele disse que, até o senhor comentou antes, que 40% mais ou menos do país seguem o paganismo e a feitiçaria. É mais de I 40. think it's more. I don't More. know. 40, 45 são muçulmanos. Mostly of them is paganism.
and Muslims. and Muslim. And Muslims. Yeah, if we add the Muslims in, that's probably 90% of the country. Ele diz que os muçulmanos são quase 90% do país. Agora? Right now? Yeah. É, agora. Então mudaram há pouco tempo. So that changes in a few years. Amen. So you've met some brothers in Guinea-Bissau? Então o senhor encontrou alguns irmãos já em Guiné-Bissau? Lá tem um só pastor. That was only one pastor in Guiné-Bissau. E os crentes da Bíblia dão assistência para esse irmão. And the Bible believers give support for that brother Com livros with some books. e até mesmo algum irmão envia alguma ajuda, And sometimes the brothers offer some help for porque them é muito, muito pobres. because they are very, very poor people. E tem sido batizado. Temos um programa de rádio lá em Guiné-Bissau. We have a radio program too in Guiné-Bissau, E várias dezenas de pessoas já foram and batizadas. that's a dozens of brothers baptized already there, Estão firmes. and they are strong in message. E a gente procura ajudar o pastor ali And we try to help the pastor there ministerialmente, with advising him in the word, com orientações. orientations. Há pouco o pastor Daniel esteve lá, esse ano. This year, my co-pastor, Pastor Daniel, was there Okay. visiting them. Yeah. Depois ele esteve em Angola And after Guiné-Bissau, he went to Angola para distribuir a literatura que tinha sido enviado o container para Angola. to deliver the message that container we sent to them. Okay. E assim o trabalho vai indo. And that's the way the work is going on there. Amen. Guinea-Bissau, it says, is one of the 10 poorest countries in the world. Guiné-Bissau é dos 10 países mais pobres do mundo. So God bless you for 10% dos países mais pobres do mundo. God bless you for your support there. Muito obrigado pelo senhor ajudar eles lá. And Brother Daniel, you said, was just there. E o pastor Daniel estava lá. Yeah. Wonderful. É maravilhoso. You have not been there, brother. O senhor nunca foi lá O quê? Sim, You were there. em Guiné-Bissau? sim. Yes, I was there too. How long ago were you there? Quanto Sim. tempo que o senhor foi lá? Faz alguns anos. 6, 7 Uns anos. 9, 10 anos. About 9 to 10 years I was Okay. there. And when you were there 9 or 10 years ago, they already had the message. Quando o senhor foi lá nesses 10 anos deles, já tinha uma mensagem? Sim, estava iniciando. That was when we began the work there. Okay. Eu fiquei 17 dias lá com eles, I spent 2 weeks with them, Okay. aconselhando, orientando o pastor, a advising and igreja, teaching the pastor and the small church there. Amen. cooperando. We are cooperating. Depois eu mandei obreiros nossos lá. After that, I sent brothers from Brazil to there to support him. E há pouco o pastor de lá esteve no Brasil, aqui conosco, ali entre os pastores. A few time ago, the pastor from Guiné-Bissau came to Brazil for a meetings and to stay between the other E pastors a obra here. vai andando muito bem lá. And the message is going very well there. Amen. Inclusive, meu irmão, o pastor ele é professor de inglês, fala inglês. And the pastor there is a nice thing about the pastor there. He's an English teacher in the country. Então, seria muito bom se algum dia Deus pusesse em teu coração você ir lá. And that will be a very nice if God put in your heart to visit them too. Well, it sounds like a good idea. Amazonas não quer ir. Amazons, you don't want to go. Qualquer outro lugar tá difícil. Mozambique too. Well, you know, Amazon is in good hands, Ele disse que Amazonas já está em boas mãos, não tem problema. and I don't want to duplicate effort, Eles não querem fazer esforços duplicados. but certainly if the Lord is willing, Guinea-Bissau sounds like a very good place to encourage the people. Ele disse que Guiné-Bissau seria um bom lugar para encorajar as pessoas. If the Lord is willing. É muito bom lá.
It's very well. It's very good there. Amen. Well, we've come to the end of our time, and we want to thank you, Brother Fabroni, for sitting down with us on such short notice. Ele quer agradecer ao senhor por sentar conosco e compartilhar essas pequenas Obrigado. lembranças. And sharing some of your wealth of experience of what God has done in these last, I'll say, we're talking 50, 55 years. Yeah. E agradecer pelo trabalho que Deus tem feito através do senhor pelos 50, 51 anos. Is there anything else you want to add? Então, teria mais alguma coisa que o senhor gostaria de adicionar? Oh, não. No, that's... Eu penso que eu tenho que fazer alguma coisa enquanto ainda se pode fazer. I think I must to do some things while it's time to do something. Amen. O meu grande problema é que o corpo não acompanha mais a cabeça. My problem is that my body don't follow my mind. Sure. I understand completely. Eu entendo completamente, senhor. Well, God bless you, Brother Fabroni. Amen. And Brother Amen. Jafter, the youngest of 6. So you have been brought along on this journey to help your dad to interpret for him. God bless you, Brother Jafter, and thank you for interpreting bless you, us brother. today. God bless you. Thank you to our listeners. I hope you enjoyed this 50 years condensed into one hour. Thank you, Brother Jafter. You did an amazing job translating both ways, between Portuguese and English. Thank you so much. We are trying to. Until next time, shalom. Amen. Thank you for joining us on the podcast today. Remember, friends, the bridegroom will not come until the bride has made herself ready. She must be both called and fully dressed by the Word of God. This was another episode of the Believers Faith Challenge Report podcast. Thank you for joining us today. If you want to hear more about what the Lord is doing around the world, please go to www.bibleway.org. That's www.bibleway.org, and subscribe to the newsletter to receive updates about what the Lord is doing. Additionally, if you desire to contact us, please email us at info@bible-believers.org. Once more, that's info@bible-believers.org. Or you can also write to us, and our mailing address is Bible Believers, P.O. Box 128, Blaine, Washington, 98231. Until next time, shalom.